Biografia de Erasmo Carlos. Início da carreira. Participou efetivamente, junto com Roberto Carlos e com Vanderleia, do programa Jovem Guarda, onde tinha o apelido de Tremendão, imitando as roupas e o estilo do seu ídolo Elvis Presley. Seus maiores sucessos como cantor nessa fase foram Gatinha Manhosa e Festa de Arromba. Com o término do movimento, entrou em crise, mas conseguiu se recuperar com a ajuda do seu parceiro Roberto Carlos e de sua esposa Narinha. Nessa fase de transição, fez sucesso cantando Sentado à Beira do Caminho e Coqueiro Verde. O disco Erasmo Carlos e Os Tremendões já é um trabalho transitório na carreira do artista. O LP de 1969 traz interpretações muito peculiares de canções de compositores da MPB, como o Saudosismo de Caetano Veloso e Aquarela do Brasil de Ari Barroso, lançado no filme de Roberto Carlos, e o Diamante Cor-de-Rosa, em que Erasmo atua com Roberto e Vanderleia, e Teletema, canção originalmente interpretada por Regininha, sucesso por ter sido tema da novela Véu de Noiva, da Rede Globo, de Antônio Adolfo e Tibério Gaspar, além da primeira gravação de Sentado à Beira do Caminho. Na década de 70, Erasmo assina com a Polygram. A primeira metade da década mostra o Tremendão num estilo bem diferente da Jovem Guarda, influenciado pela cultura hippie e pelo soul. Lança Carlos Erasmo em 71. O disco que abre com De Noite na Cama, escrito por Caetano Veloso, especialmente para ele. Traz uma polêmica, ode à maconha em Maria Joana. O existencialismo prossegue em seus outros LP dos anos 70. Sonhos e Memórias, 1990, Projeto Salva a Terra e Banda dos Contentes, Sou uma Criança e Não Entendo Nada, Cachaça Mecânica, Filho Único, são algumas canções de destaque no período. Pelas Esquinas de Ipanema, seu LP de 78, inclui uma impactante canção que denuncia o descaso do homem com a ecologia, Panorama Ecológico. Em 71, participa do filme Roberto Carlos a 300 km por hora, de Roberto Farias. Erasmo Carlos começa nos anos 80 com um projeto ambicioso. Erasmo Carlos convida e é pioneiro projeto no Brasil. Foram 12 canções interpretadas em dueto com artistas como Nara Leão, Maria Bethânia, Gal Costa, Vanderleia, A Cor do Som, As Frenéticas, Gilberto Gil, Rita Lee, Tim Maia, Jorge Ben e Caetano Veloso. A faixa de abertura do álbum foi a que teve maior destaque nas rádios, Sentado à Beira do Caminho com Roberto Carlos. No ano seguinte, o LP Mulher tem uma grande repercussão, com as canções Mulher, Sexo Frágil, escrita com sua mulher Narinha, Pega na Mentira e Feminino Coração de Deus, de Sérgio Sampaio. O sucesso na mídia que continuou com Amar pra Viver ou Morrer de Amor, em 82, trouxe uma cobrança para Erasmo. Assim como o parceiro Roberto Carlos, no auge do sucesso, ele deveria lançar um trabalho inédito todos os anos. Lentinha para tocar no rádio, como diz o cantor ao relembrar seus discos na época. Embora seja a década com mais lançamentos de trabalhos novos, Erasmo tem algumas ressalvas sobre os discos a partir da segunda metade da década. Buraco Negro, 84, Erasmo, 85, Abra Seus Olhos, 86, Apesar do Tempo Claro, 88. O disco de 88 seria seu último na Polygram. Valendo-se ainda do filão engajado da pós-ditadura, cantou, ainda que numa participação especial diminuta, no coro da versão brasileira We Are The World, hit americano que juntou vozes e levantou fundos para a África. Os Estados Unidos for Africa, o projeto Nordeste já em 1985 abraçou a causa da seca nordestina, unindo 155 vozes num compacto de criação coletiva com canções Chega de Mágoa e Seca de Água. Elogiado
pela competência das interpretações individuais, foi, no entanto, criticada pela incapacidade de harmonizar as vozes e o enquadramento de cada uma delas no coro. Em 1989, ele ainda faria o álbum ao vivo Sou Uma Criança, com participações de Léo Jaime e do grupo Kid de Abelha e João Penca e seus miquinhos amestrados, e lançados pela pequena gravadora SBK. Nos anos 90, o trabalho de Erasmo apareceu de uma forma bissexta na canção. Além de sempre assinar com Roberto Carlos as canções feitas para seus discos anuais, ele lançou 2 discos. Homem de Rua, lançado pela Sony Music em 92, chegou a ter repercussão com a faixa título, que fez parte da trilha de telenovela de Corpo e Alma. Mas a canção era tema do personagem Guilherme de Pádua, que, ao lado da esposa Paula Tomás, assassinou a atriz Daniela Pérez num crime que chocou o país. Outra gravação de destaque foi a Carta, na qual Erasmo contou com Renato Russo. Em 1995, ele voltou a ter destaque nas comemorações de 30 anos da Jovem Guarda, que rendeu discos e shows. No ano seguinte, Erasmo gravou o álbum É Preciso Saber Viver, com regravações de canções do seu repertório. O destaque foi Do Fundo do Meu Coração, dueto com Adriana Calcanhoto. Somente em 2001, Erasmo voltaria a lançar um disco novo. Para Falar de Amor, traz interpretações dele para canções apenas suas, além de canções de Kiko Zambianchi e Marcelo Camelo. Um destaque mais um na multidão, dueto com Marisa Monte e de autoria com Erasmo Carlos, Marisa Monte e Carlinhos Brau. No ano seguinte, ele lançou seu primeiro DVD ao vivo, além de um CD duplo. No início de 2004, ele lançou seu trabalho mais autoral, Santa Música, com canções de autoria apenas de Erasmo Carlos. Além da faixa título, destaca-se a faixa Tim, feita em homenagem a Tim Maia. Em 2007, Erasmo novamente lançou um disco no qual recebe convidados. Erasmo Carlos Convida, volume 2, apresenta novos encontros musicais em que Erasmo interpreta parcerias dele com Roberto, Adriana Calcanhoto, Lulu Santos, Simone, Marisa Monte, Milton Nascimento e as bandas Skank e Los Hermanos estão entre os convidados. A faixa de maior destaque nas rádios é Olha, cantada com Chico Buarque, o tema da novela das 21 horas, Paraíso Tropical da Rede Globo. Também em 2007, Erasmo compôs a faixa de abertura Só Nós, e o segundo disco solo da vocalista do Kid de Abelha, Paula Toller.